Ora viva, estamos no último episódio deste projeto Mitos e Mentiras da História e não o poderíamos encerrar da melhor maneira do que com um episódio especial e cheio de surpresas, desde logo porque estamos aqui sentados neste cadeiral dos monges e porque estamos também no sítio onde para mim tudo começou e portanto seria absolutamente certo que fosse também um sítio onde pudesse terminar. Dizer também que, se precisarem de alguma coisa, em Viana do Castelo, no Instituto Politécnico e na Escola Superior de Educação, lá me encontrarão. E agora vamos falar sobre mistérios, lendas e objetos, não é? Exatamente. E o primeiro mistério é dizer aos nossos telespectadores que quando ele diz que foi aqui que tudo começou é porque foi aqui que ele foi batizado. Portanto, desfazer já esse primeiro mistério. De facto, nós guardamos para o fim, isto faz-me lembrar um bocado a parábola das bodas de Caná, já que estamos aqui, guardamos para o fim o melhor vinho e vamos revelar-vos 3 joias, digamos assim, desta enorme coleção de joias que é esta igreja. A primeira, estamos dentro dela, literalmente dentro dela, que é esta magnífica Capela Mor. Para entrarmos, para acedermos à Capela Mor, passamos pelo chamado Arco de Cruzeiro, conforme vimos no final do episódio anterior, e eu queria só chamar-vos a atenção para 2 imagens, uma belíssima Senhora do Rosário, da época da fundação deste edifício, e do outro lado um surpreendente Santo António de Lisboa, nós que estamos praticamente ainda no dia de Santo António. E porquê? Nós estamos habituados a ver o Santo António de negro, o Santo António com o seu hábito franciscano. O Santo António, antes de abraçar a Ordem de São Francisco, foi crúzio, foi discípulo de Santo Agostinho. E, portanto, está aqui representado exatamente paramentado de abade crúzio, ele que nunca foi abade, mas as pessoas acham que deve ser elevado a essa dignidade, está aqui paramentado de abade crúzio. No interior, temos um verdadeiro milagre, conforme a empresa de restauro que aqui há uns anos se encarregou de restaurar toda esta parte, falou, que é a conservação destes azulejos, que são os azulejos originais, todos eles originais, e não há nenhum fora do sítio. Muitas vezes encontramos nestes edifícios azulejos que caíram, depois põe-se noutro sítio, depois põe-se ao contrário. Aqui temos, de facto, uma virgindade, passa a ter uma virgindade total, azulejos polícromos, lindíssimos, muito bem trabalhados. Este magnífico altar de talha dourada, como digo, tem aqui já 2 feições artísticas. Aquele painel na parte superior é nitidamente maneirista, com aquelas pequenas figuras, os anjinhos papudos. Depois, o trono tem já o seu quê de barroco, aquele barroco mais tradicional. As colunas que nós estamos habituados a ver, se calhar não com esta dimensão, mas em templos deste tipo, onde nos apresentam as vinhas, os anjinhos, os corvos depenicando as uvas. E depois, de facto, este cadeiral onde estamos sentados, que, como referimos no programa anterior, só foi possível ser recuperado graças ao arquivo fotográfico da Fundação Carlos Gulbenkian. Exatamente. E não será por acaso que José Vieira de Carvalho chamava a este espaço a Catedral da Terra da Maia. Sim, fizeste muito bem em lembrar isso e de lembrar a pessoa, porque também era um enorme defensor deste monumento. É verdade. Vamos ainda revelar 2 segredos, um relacionado com o Santo Lenho da Cruz e outro relacionado com o órgão, não é? Sim, senhor. Vamos a isso. Vamos assistir a algo que não se assiste sempre.
Eila, não é? Exatamente, a famosa relíquia do Santo Lenho, ou melhor, o famoso relicário que contém em si a relíquia do Santo Lenho, que podem ver na interseção dos dois braços da cruz. Há uma pequena ampola de cristal, onde está um pedacinho de madeira que supostamente pertence à verdadeira cruz de Cristo. Esta relíquia foi agora retirada. Claro que ela não está habitualmente aqui, infelizmente os tempos são outros, mas este era o seu altar. Aquilo que é hoje conhecido pelo altar do Senhor dos Passos ou do Senhor Morto, era o altar onde se guardava a relíquia de Santo Lenho. O que é que esta relíquia tem de especial? Para já tem uma beleza artística fabulosa, é prata dourada, é um relicário finamente esculpido, cheio de pedras semipreciosas e contém, sobretudo, um poder invisível que é o poder da convicção, o poder da fé. É as pessoas acreditarem nas coisas e é o poder mais importante deles todos. E então, esta relíquia era venerada. Nós estamos aqui numa zona de contacto entre a terra e o mar, entre a agricultura e a pesca e a navegação. E era venerada pelas gentes do mar e pelas gentes da terra. E na festa do Santo Lenho fazia-se uma enorme procissão. O padre Joaquim Antunes de Azevedo, no século XIX, dizia que a ela concorriam mais de 60 freguesias aqui à volta e que juntavam uns milhares de pessoas e que tinha, durante o ano, um culto muito constante, de tal maneira, por exemplo, que nas memórias paroquiais se atribui o facto de não ter havido estragos em Moreira a quando do terremoto de 1755 à existência da relíquia da Santa Cruz. Por outro lado, outra referência engraçada desta época é de que esta zona era uma zona onde havia muitas víboras, mas em Moreira não havia víboras, graças ao relicário e à relíquia da Santa Cruz. Aliás, todo este altar é um altar relicário, porque se vocês virem todas aquelas ampolas de vidro que nós encontramos ao lado do sacrário, por cima das portas, todas elas são relicários com pedacinhos de ossos de santos mais ou menos desconhecidos e que exerciam em determinada altura na Igreja um poder muito forte de atratividade dos fiéis. E, portanto, esta é uma oportunidade que eu acho, não vou dizer que é única, mas que é muito rara, que é de nós podermos, ao vivo, ter retirado a relíquia de Santo Lenho do seu pouso original. Sem dúvida nenhuma. Privilégio esse que tivemos, e também aqui o Joaquim e a Sara, um momento muito especial para todos nós, sem dúvida. Esta relíquia, entre tantas pessoas que dela fizeram uso e que a ela recorreram, há também uma ligação dela a Isabel de Portugal, mãe de Filipe II de Espanha e mulher do Imperador Carlos V. Exatamente, aliás, não nos podemos esquecer, como há bocado referenciaste, que toda esta construção deste edifício e de muitos dos seus bens opera-se no período filipino, começa no período filipino, são encomendas do período filipino. Exatamente, o que também nos faz pensar que não foi tão mal assim e houve também coisas positivas na administração filipina. E vamos terminar com o órgão e com a música, não é? Com a música, exatamente. Vamos a isso mesmo. Vindos do Santo Lenho e no caminho para o órgão, estamos no claustro. E este espaço foi também um espaço de encontro, também se calhar de desencontro, um espaço hoje profundamente alterado face à sua lógica original, não é? Sim, do claustro original, portanto, aqueles claustros tradicionais que nós conhecemos, são quadrados, portanto, com 4 lados, digamos assim. Esta é a única ala que resta do original. Quando foi a venda dos bens da Igreja em asta pública, o que aconteceu é que depois a quinta, que era mosteiro, transformou-se em quinta agrícola e, portanto, houve necessidade, digo eu, de deitar abaixo parte do claustro para construir edificações que seriam necessárias, ou não. Mas, efetivamente, foi isso que aconteceu e, portanto,
o claustro, tal como ele era, conserva-se nesta ala, mesmo assim um bocado amputada, porque este claustro tinha um sobreclaustro, como também é mais ou menos habitual nesta altura, e como vimos o de Grijó, não é? Naquela magnífica sobreposição, e portanto falta também o sobreclaustro, que embora esteja aproveitado para salões de sala de trabalho, mas de facto não tem este formato. Os claustros eram aspectos também muito importantes, eram elementos muito importantes das arquiteturas monásticas, porque, entre outras coisas, funcionavam como um espaço que, sendo aberto, este está fechado, mas sendo aberto, era um espaço onde, por exemplo, os monges, no inverno, quando chovia, podiam perfeitamente percorrer, normalmente no sentido dos ponteiros do relógio, fazendo as suas orações, portanto, rezando. O breviário é uma imagem que nós temos muito comum dos filmes que reconstituem esta época. É um conjunto de monges, ou um monge isolado, sobre si mesmo, com o breviário na mão, fazendo a sua leitura diária e percorrendo várias vezes o claustro. Por outro lado, era um espaço de convívio, porque o claustro era aberto sobre si mesmo, tinha no centro uma fonte, tinha normalmente um pequeno jardim, um bocado de relva, eventualmente 4 árvores ou arbustos, mas era um local onde a própria comunidade se reunia para apanhar ar, diríamos nós hoje. Portanto, era uma zona, de facto, muito importante, à volta da qual depois se desenvolvia todo o edifício do mosteiro, edifício no sentido físico e edifício no sentido espiritual, digamos assim, porque as celas dos monges eram normalmente no sobreclaustro e davam exatamente para o sobreclaustro. Portanto, em baixo era a parte mais litúrgica ou a parte mais económica e em cima era habitualmente a residência dos monges. Este espaço foi também, mais recentemente, nos anos 60, um embrião de uma casa-museu da Terra da Maia, que aqui teve uma exposição durante algum tempo e da qual estamos a ver imagens, e, portanto, também tem essa importância na história do património maiato. Exatamente, uma célebre inauguração em que esteve presente o Sr. D. António Ferreira Gomes, o então Presidente da Câmara, o Sr. Coronel Moreira, o professor Vieira de Carvalho, que foi um bocado a alma mater do museu, e que há, de facto, uma reportagem fotográfica interessante sobre isso, de que veremos algumas imagens, e que, no fundo, pela primeira vez, deu à Maia a ideia de a necessidade identitária, a necessidade de ter qualquer coisa que mostrasse aos maiatos e, sobretudo, aos não maiatos, o que era a Terra da Maia, como é que se estruturava a Terra da Maia. E foi aqui como diria o professor Zé Armando Saraiva, foi aqui, exatamente neste local, que nasceu esse embrião do museu da Casa-Museu da Terra da Maia. Algumas das peças presentes nessa exposição inaugural ainda estão aqui conosco, nomeadamente estes marcos de delimitação do couto do mosteiro. Um deles não é propriamente de delimitação do couto, mas é de vizinhança com o couto de Lessa de Balio, que é este exatamente que vemos aí à nossa direita. E estes marcos foram colocados entre 1611 e 1612, quando se fez uma espécie de censo territorial, onde se delimitou exatamente, porque claro que isto tinha a ver com direitos, e quando as coisas têm a ver com direitos, normalmente há conflitos. Portanto, é preciso marcar graniticamente que é exatamente aquilo que encontramos. E também neste claustro encontramos algumas peças curiosas, por exemplo, duas carrancas fontenárias e, sobretudo, 4 peças interessantíssimas que faziam parte do antigo frontal do altar do Mosteiro de Moreira. Não deste edifício, mas do edifício anterior. Portanto,
digamos assim, um dos vestígios mais interessantes que nós temos do edifício anterior é exatamente constituído por estas 4 peças que eram um frontal de altar e que, quem sabe, um dia poderão ser reconstituídas quando pudermos, neste espaço, fazer algum arranjo de forma a que isto esteja um bocadinho mais musealizado, como se diz agora. Seguramente, e aliás o espaço tem todas as características para isso e condições, e como um remate final também desta sobremesa que estamos a degustar, estamos numa instituição de cônegos regulares e, portanto, no fundo, pessoas que se dedicavam também a uma carreira religiosa, mas que tinham também uma abertura para com a sociedade civil, portanto, não estavam destinados a uma observância de uma estrita clausura, digamos assim, e talvez por isso, no caminho para cima, percebamos que a música e que a cultura que a música proporciona através do órgão maravilhoso que vamos ver, entretanto, de Arp Schnitger, de 1701, e que está lá em cima, e neste caminho que estamos a fazer para o evocar, percebemos que é um tesouro artístico não só de dimensão nacional, como de uma dimensão internacional. Não é? Internacional, sem dúvida. Eu tive a oportunidade, já em vários sítios, de ver órgãos de Arp Schnitger em vários países, nomeadamente países da Europa Central, e de facto não há dúvida nenhuma que a música, o som, foi sempre uma coisa muito importante. Numa altura em que não havia microfones, projetores de slides, etc. A acústica que era conferida à Igreja, os instrumentos que faziam parte da Igreja e as imagens que não estão por acaso e não são escolhidas por acaso, tudo isto faz parte de uma cenografia que é a precursora dos atuais métodos audiovisuais. E por isso a música foi sempre uma coisa importante. E quando nós temos uma missa solene, temos invariavelmente uma missa musicada. Exatamente. Sendo a música também, como dizia Santo Agostinho, e nunca será demais citá-lo nas suas confissões, cantar é rezar 2 vezes. E por isso essa linguagem artística também musical está aqui muito presente neste tesouro artístico. E Arp Schnitger, falando um bocadinho mais sobre ele, mestre organeiro alemão, originário de Hamburgo, fez também órgãos noutras geografias, não é? Espaciais, sim. Algumas bem próximas de nós também. Fez e sobretudo, fez escola, digamos assim, não é? Tinha uma oficina, tinha discípulos. Alguns dos órgãos que nós atribuíamos ao próprio Arp Schnitger estão hoje atribuídos a discípulos dele, como é o caso de Faro, por exemplo, como é o caso de Olinda, que vem muitas vezes referido como sendo órgãos de Arp Schnitger. Não são, segundo os últimos estudos, são órgãos de escola de Arp Schnitger, o que valoriza de certa forma ainda mais o nosso órgão, porque este está assinado e datado, como temos oportunidade de ver, e sabemos que é efetivamente feito pelo grande mestre organeiro. Uma vez que estamos a falar na Alemanha, eu diria que é assim uma espécie de o Porsche dos órgãos, não é? Se estivéssemos na Itália, eu diria que era o Ferrari dos órgãos, mas de facto é um órgão que ainda por cima tem à volta de si um grande mistério, que é quem é que o encomendou. Porque nós não sabemos quem é que o encomendou. E esse mistério adensa-se quando nós vemos que, ao contrário do que é normal, o que encima o órgão é uma coroa. Portanto, teria sido uma encomenda real, é muito provável que fosse, porque, apesar de tudo, houve sempre um certo acompanhamento da coroa em relação à construção deste mosteiro. Exatamente. É provável que tenha sido mesmo uma encomenda real. Sem dúvida. E fica aqui o mistério.
e a vontade também de os nossos espectadores se lançarem, quem sabe também, na ajuda da investigação sobre estes mistérios. Exatamente. Nós vamos terminar aqui e agora este projeto Mitos e Mentiras da História. Não o podíamos terminar da melhor maneira senão com um convidado de excelência e que nestes 3 programas, neste menu completo, nos deliciou com o seu conhecimento, a sua sabedoria e o seu trabalho de muitas décadas na investigação histórica e na comunicação do património, que também para nós é algo fundamental. E eu gostava de fazer alguns agradecimentos. O primeiro é para todos aqueles que ao longo deste ano e sensivelmente 2 meses nos acompanharam na Rádio Transforma neste projeto e que através do YouTube, através do Facebook e das redes sociais partilharam estes episódios. Agradecer naturalmente à administração da Rádio Transforma pela confiança que depositou em mim, agradecer a toda a equipa deste programa e um agradecimento muito especial ao Joaquim Almeida, que foi sempre um amigo presente em todos os momentos e que eu queria aqui recordar. Gostava... que é um grande profissional. Exatamente, enorme. E dizer também que estaremos à vossa disposição sempre que nos quiserem contactar aqui na Maia, o pai já jubilado, mas com uma atividade enorme na investigação e no trabalho científico e pedagógico que continua a fazer. E da minha parte, venham até Viana e encontrar-me-ão no Instituto Politécnico com muito gosto. Até sempre, até breve, muito obrigado e Muito obrigado. até próximos episódios e próximos projetos. Obrigado.